Olá galera que acompanha o futebol goiano, aquele abraço para vocês, em especial para você rubro-negro, que está aí com o coração aliviado após essa vitória do Atlético sobre o Londrina no estádio Antônio Ascioli, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Dragão quebrou uma sequência de 7 partidas sem vencer. De quebra ganhou uma posição na tabela de classificação, chegando a 54 pontos, superando o Curitiba, que está com 53, e ainda fez aumentar de 2 para 4 pontos a vantagem para o quinto colocado, que agora não é mais o América Mineiro, e sim o Paraná Clube, que venceu o confronto direto lá na Arena Independência. Então, em resumo, a terça-feira foi de sofrimento em muitos momentos, mas terminou de uma forma muito positiva para o Atlético esta rodada, né? O Atlético saiu mais perto da Série A do que entrou. Então, eu vou até rodar aqui os melhores momentos do jogo e vou apresentar para vocês a minha visão sobre essa partida, e depois a gente fala aí da sequência do Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro. Só um instante. O Atlético que tinha o Atlético que vinha dessa sequência, né, muito pesada de empates nos finais, 6 empates consecutivos, a maioria deles o Atlético ganhando o jogo até os últimos minutos e depois não conseguia confirmar isso. E uma coisa que vimos ontem, o mesmo roteiro se desenhou até os 45 minutos do segundo tempo. O Atlético foi superior ao adversário, conseguiu abrir uma vantagem mínima e o Londrina chegou em pouquíssimos momentos, até poderia estar com o jogo resolvido ali no final, muita dedicação, muita vontade do time goiano, mas também muito nervosismo, né? A gente sentia o Atlético errando muitas jogadas que nem eram jogadas de tanta dificuldade, mas era uma equipe que você via nitidamente nervosa em campo. Conseguiu abrir o placar no segundo tempo, aos 20 minutos, com o Ailon, e depois que abriu o placar, o Atlético teve alguns minutos ainda de mais tranquilidade, pelo menos ali até os 35 minutos mais ou menos do segundo tempo. Quando o jogo entra naquela fase, 35, 37 minutos do segundo tempo, era muito nítido que o Atlético foi perdendo a sua confiança, parece que começou a se lembrar, né, daqueles outros jogos, e tudo isso vai interferindo, esse lado emocional ele vai interferindo no desempenho da equipe. Aí a parte técnica já não é feita da mesma forma, e isso começa a comprometer a parte tática da equipe também. Algumas falhas individuais surgem neste momento. Então o Atlético tem um trauma, né, que foi criado em relação a estes minutos finais. E por conta deste trauma, o Atlético cai muito de desempenho na reta final das partidas, e ontem, mais uma vez, o Atlético sofreu empate. Aos 42 minutos do segundo tempo, numa bola cruzada na área, o Mateuzinho, né, ele cabeceia para fora, para trás, aliás, ele cabeceia para trás, e o Maurício Kozlinski, na tentativa de tirar a bola do atacante, acabou jogando contra o gol, né? Eu preciso até ver na súmula se o árbitro deu gol do Maurício Kozlinski contra ou do Matheus, enfim, para quem foi assinalado este gol, mas aquilo é um gol nítido de um time que está sem confiança. E como eu disse aqui no início, até os 45 minutos do segundo tempo, o roteiro era o mesmo. Era o mesmo de outros fracassos do Atlético nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Mas uma jogada, né, o Rodrigo Rodrigues ele entrou no momento que o Atlético sofre o gol.
Eu estava comentando esse jogo ontem pela Rádio Bandeirantes, aí eu observei o técnico Eduardo Barroca no momento do gol. Ele chamou, né, pelo Rodrigo Rodrigues, assim que o time tomou o gol, antes de soltar a bola no meio campo, ele já chamou o atacante, ele veio correndo, entrou, e aí felizmente o Rodrigo Rodrigues marcou um gol ali aos 45 minutos do segundo tempo, um gol importantíssimo para o Atlético, um gol que pode significar o acesso do Atlético, pois eu não sei como seria a reação do Atlético com mais um empate dessa forma. Imagino que seria ruim, né? Eu imagino que o Atlético emocionalmente estaria arrebentado para esta sequência da Série B, restando apenas 5 jogos, mesmo que ficasse no G4, mas emocionalmente eu acho que o Atlético teria enormes dificuldades para se restabelecer em termos psicológicos, porque seria aí o 6º empate em que o Atlético estaria ganhando e cederia o empate no finalzinho da partida, né? E isso deixa uma lacuna muito grande, né? Isso deixa muitos traumas, e eu não sei se o Atlético conseguiria se recuperar destes traumas nesta reta final da Série B. Então esse gol do Rodrigo Rodrigues valeu pelos 3 pontos, valeu pela manutenção no G4, valeu por abrir 2 pontos a mais em relação ao 5º colocado, mas valeu especialmente pelo lado emocional, né? O Atlético eu acho que não suportaria mais esse baque, né? Porque eu vi até nas palavras do seu presidente, o Adson Batista, depois do jogo, que ele não sabia mais o que fazer. E olha que o Adson é um cara escolado, um cara com 13, 14 anos de Atlético. E ele chegou a essa declaração, quando saiu o gol do Londrina, ele disse que não sabia mais o que faria. Por quê? Porque é muito difícil você se defender disso, né? Porque o Atlético incorrendo sempre no mesmo erro, mas ontem, felizmente, né, essa história fatídica dos últimos jogos não se repetiu e o Atlético conseguiu essa vitória importantíssima. O Atlético, matematicamente, do que é que o Atlético precisa nesses 4 jogos para não depender de nada? 4 vitórias. Com 4 vitórias, o Atlético não depende de nenhum outro resultado para chegar à Série A, porque o Atlético tem uma vantagem de 4 pontos para o 5º colocado. Então, com 4 vitórias, o time rubro-negro manteria no mínimo essa vantagem de 4 pontos para o 5º colocado. Então, mesmo que ele perdesse um dos 5 jogos, o Atlético não poderia ser alcançado. Eu imagino, até porque a competição também está num momento difícil, muitos confrontos diretos, confrontos de equipes da parte de cima contra equipes da parte de baixo da tabela. Eu imagino que com mais 3 vitórias o Atlético vai assegurar o seu acesso. Talvez assegure até com menos, dependendo de contra quem sejam essas vitórias. O Atlético tem um confronto direto, está se desenhando agora um confronto direto contra o Paraná Clube. O Atlético faz 2 jogos fora agora contra o CRB e o Oeste, depois ele vem jogar em Goiânia contra o Paraná Clube. Uma vitória sobre o Paraná Clube ele tem um peso muito maior, né, para a classificação do que uma vitória sobre os outros adversários que o Atlético tem pela frente. Então, imagino que o Atlético com 3 vitórias consiga o acesso, talvez consiga ir com 2 vitórias e 2 empates, 2 vitórias e 1 empate, mas 3 vitórias eu acho que é muito seguro para o time goiano retornar à Série A, especialmente se uma dessas vitórias for diante do Paraná Clube. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês. O Atlético caminha a passos largos para voltar à Série A e isso vai ser muito bom para o clube e também muito bom para o futebol goiano. É muito interessante ver os nossos times brigando em cima. É muito melhor acompanhar um clássico goiano na Série A do que em qualquer outra série do Campeonato Brasileiro. Aquele alô para a galera do soudragão.com. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até a próxima.